Pegue a palavra do Senhor, continue sobre os seus pés. Abra comigo em Lucas 17. Aleluia, Jesus está aqui. Eu creio. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui. Obrigado. Amém. Todos abriram a palavra do Senhor. Digo amém. Amém, igreja. A paz de Deus. Em Lucas capítulo 17, versículo 11, a partir do 11 até o 19, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram-vos, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, louvando, te adorando, porque o Senhor não deu a vida por nós. Agora eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor leve cativo cada mente, cada coração aqui essa noite, que a tua palavra penetre na alma de cada um, que a sua palavra, Senhor Deus, que essas pessoas que saiam daqui possam sair com a sua palavra e sejam praticadas, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por cada momento do culto, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus ao Senhor. Me desculpe pela voz. Estou muito rouco. Amém. A paz de Deus agora. Amém. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos na igreja do Senhor. Sabe, eu agradeço a Deus pelo pastor Juan ter me convidado para estar pregando mais uma vez aqui. Já se passaram 12 meses, igreja, deste ano, e esse é o último mês do ano. Você já reparou para isso? Você já pensou para parar? Parou para pensar sobre isso? Hoje é o último mês do ano. E eu quero dizer algo. Durante esse ano, 2025, várias palavras foram faladas aqui. O Espírito Santo falou com cada um aqui. Cada um. Com adolescentes, com irmãos e irmãs aqui. Vieram pessoas, saíram pessoas. Mas Deus sempre esteve presente em nossas vidas aqui neste lugar. Porque Ele é Deus. Cada palavra, cada momento de culto é importante para as nossas vidas. Escute. Cada palavra que você escutou aqui não é um Fernando, um pastor, não é o Daniel, ou o Juan, ou o irmão João, não é. É o Espírito Santo de Deus, eu quero que vocês saibam. É o Espírito Santo falando com vocês. Cada um de nós, eu não sei, mas cada um de nós que pregamos ou vão ministrar aqui, igual a Rose, cada ministro, cada um que está aqui paga um preço, igreja. E Jesus está vendo isso. Quando você chega aqui, é um preço que a gente paga. Você sabe para quê? Para você sair daqui edificado pela palavra. Não é por causa do Fernando, é por causa da palavra de Deus, que nós acabamos de ler aqui. Todos os domingos eu venho para o culto na expectativa do que Jesus vai falar comigo. E Ele fala todo o culto comigo. Eu não sei com você, mas comigo fala. E eu recebo isso. E eu tento praticar isso. Eu tento praticar.
Domingo passado, Jesus falou aqui, o Espírito Santo falou sobre perdão. Isso é muito importante para a vida do cristão. Mas hoje nós lemos aqui, bem, meus irmãos e irmãs, jovens e adolescentes, nós acabamos de ler o Evangelho de Lucas, um evangelho que tem 24 capítulos, igreja. Um evangelho maravilhoso de se ler. Todos nós conhecemos que Paulo ele descreve Lucas como um médico amado. Um médico amado. O evangelho segundo Lucas é conhecido como o evangelho do Filho do Homem, por apresentar Jesus em sua perfeita humanidade. Ele apresenta Jesus como homem em seu desenvolvimento natural. E também o evangelho que mais apresenta Jesus em oração. Sabe, na minha caminhada com Cristo, olhe para mim. E quando nós falávamos de Jesus, principalmente no começo, eu não compreendia realmente que Jesus foi uma criança. Que Jesus ele nasceu de uma mulher. Eu compreendia, quando na minha caminhada cristã, que Jesus ele era rei. Ele era Senhor. Mas que ele nunca tinha passado por isso na minha cabeça quando eu comecei minha vida cristã. Mas em Lucas ele nos fala sobre isso. Jesus foi uma criança que precisou disso tudo. De ser educada, de ensinar a ele a falar. Jesus, igreja, olhe, o Rei dos Reis, que desceu lá do céu para nós. Ele precisou aprender a andar, pegar na mão, vem aqui como eu faço com Levi, vem aqui, vem aqui. Não faz isso, Jesus. Você acredita disso? Ele precisou de um pai, José, de uma mãe, Maria, um rei. Um rei. Ele foi apresentado para quando ele tinha seus 8 anos de idade. Isso é maravilhoso demais quando você escuta isso na palavra do Senhor. Porque eu não tinha na minha mente, no meu coração, que Jesus passou tudo por isso. Mas quando você lê a Bíblia, você lê a palavra do Senhor, isso vai entrando em você. Vai percebendo que realmente ele não tinha pecado. Ele veio, se humilhou. E a gente não pode trocar ele por nada, igreja. Nada. Hoje, Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui, para você estar escolhendo, ouvindo a palavra dele. É essa palavra que vai ser dita aqui para você. Lucas termina o evangelho no capítulo 24. Ele termina o evangelho com a ressurreição de Jesus, seu encontro com os discípulos em Emaús e dá a ordem para os discípulos permanecerem em Jerusalém até o cumprimento da promessa. Qual é essa promessa? A vinda do Espírito Santo, igreja. A vinda do Espírito Santo. Jesus foi levado ao céu e seus discípulos retornaram para Jerusalém. E diariamente no templo adoraram a Jesus com grande júbilo. E eu fui estudar sobre isso. Gente, eles louvavam e adoravam, era todos os dias ao Senhor. Eles tinham o tempo deles para louvar e adorar a Deus todos os dias. Aí você fala assim, mas Fernando, eu não tenho tempo não. Eu chego em casa, eu trabalho, chego em casa, tenho que trabalhar mais ainda. Espera, o seu culto, você tem que separar para o Deus, o seu Deus. Aquele que desceu do céu. E ele nos dá esse exemplo aqui. Os seus discípulos nos dão esse exemplo. E hoje nós iremos falar do capítulo 17. No capítulo 17, Jesus ele fala sobre, se você ler o capítulo 17 todo, ele fala sobre escândalos, sobre perdão, sobre fé, sobre a vinda do reino. Mas o Espírito Santo hoje, igreja de Potocombu, nos conduz a nós falarmos sobre esses 10 leprosos, 9 judeus, 1 samaritano, 9 ingratos, 1 grato. E hoje nós iremos falar sobre gratidão e ingratidão. Quem aqui tem gratidão no coração? São poucos, hein? Quantos aqui tem gratidão no coração? Pode levantar, não tenha vergonha. Pode levantar sua mão. Nós estamos em uma comunidade, em irmãos, igreja. Se você tem gratidão por causa de Cristo, amém. Mas todo mundo conhece pessoas que são ingratas. Eu acho que todo mundo conhece, eu conheço. E muito. Quantos aqui conhecem? Eu conheço. Pessoas muito ingratas.
Existem essas pessoas. Mas queria falar para o povo de Potocombu aqui, a igreja do Senhor, povo adquirido. O que é gratidão? Quem arrisca falar alto aí? Pode falar, igreja. O que é gratidão para você quando vem essa palavra? O que vem na sua mente e no seu coração? Quando você diz gratidão, os adolescentes aqui, vocês podem falar. Quando vem essa palavra, o que é gratidão para você? Vou dizer para vocês. Muitas pessoas entendem gratidão, escute, apenas como retribuir um gesto ou situações agradáveis, né? Proporcionados pelos outros. No entanto, esse pensamento é muito limitado. Escute, é muito limitado. Gratidão, escute, é um estado de espírito que vai além dos momentos positivos, igreja. Ela abrange tudo que vivemos, seja desafios ou conquistas. A palavra gratidão tem sua raiz no latim, gratia, que significa graça. Você pode falar graça, fala. Amém, aleluia. Ou gratos, que traduzida a letra significa agradável. Assim, gratidão se resume assim: é reconhecer, valorizar tudo aquilo que a vida e que Deus oferece, tanto de bom ou como de ruim na sua vida. É você reconhecer isso, igreja. Isso é gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, olha o que diz: em tudo dai a isso, povo de Deus. Fala, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, igreja. Esse versículo nos ensina a agradecer em todas as situações, confiando que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E ela é. E o que é ingratidão? Essa é fácil para nós. É o contrário. É a característica de quem não reconhece o bem ou a ajuda de que recebeu. Quem é ingrato, igreja, não agradece o que a outra pessoa ou pessoas fazem ou fizeram por si, para ti, e nem são gratas a Deus. A ingratidão é um sentimento. Se você tiver isso, você tira do seu coração. É um sentimento que, se não é eliminado, pode transformar uma pessoa em alguém amargo, murmurador e julgador. Se você vê isso na igreja, alguém faz com essas características, você pode saber: essa pessoa não é grata a Jesus Cristo. Não é grata. Quem é ingrato sempre acaba machucando a pessoa que o ajudou. Eu conheço pessoas que são magoadas porque pessoas que ajudaram são ingratos por tudo aquilo que a pessoa mesmo fez por ela. E voltando ao texto, igreja, o tanto que essa palavra que Deus nos traz hoje aqui à tarde, para você que nos assiste, ela é maravilhosa. Nós vamos entrar no texto agora. Escute, voltando do texto lido a Jesus, os 10 leprosos, nós vemos uma cena que conduz homens numa condição terrível, a lepra. Naqueles dias, era uma sentença de morte social e espiritual naquela época. Eles eram impuros, forçados, isolados e a gritar imundos, igrejas. Você acredita nisso? Para que ninguém se aproximasse deles. Consequentemente, eles representaram a humanidade em seu estado mais desesperado, marginalizados, sem esperança e separados da comunhão. E eles eram separados da sociedade. Separados. Todos nós, em algum momento, nos encontramos em um estado de necessidade, clamando cura, libertação, livramento, proteção e salvação. Nós passamos por esses momentos. Mas o interessante é que a doença uniu. Olha o que a doença fez. Ela uniu judeus e samaritanos, inimigos culturais. Todos nós conhecemos a história, que eles eram inimigos, e muito inimigos.
Eles uniram. E juntos eles levantaram em uma só voz. Eles não pediam justiça. Escute. Eles não pediam justiça ou direitos. Não. Sabe o que eles pediam? Misericórdia. Misericórdia. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É assim que eles clamavam. Eles clamavam assim. Este é o ponto de partida, igreja, de todo milagre. O reconhecimento da nossa total carência, dependência e suficiência de Cristo em nossas vidas. Eles não tinham nada a oferecer, exceto seu clamor desesperado. É um lembrete de que a oração a Deus começa com humildade. Um ponto que eu quero conversar com vocês aqui. Se a sua oração não tiver humildade, não chega ao coração do Pai. Se a sua oração não tiver Jesus, ela não vai chegar ao coração do Pai. Não vai ter. E esses leprosos, eles clamavam, eles gritavam por misericórdia com Jesus. E hoje eu te pergunto, igreja, qual é o seu grito de socorro hoje? Qual é o seu grito de misericórdia? Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. Senhor, tenha misericórdia da minha mulher. Senhor, tenha misericórdia do meu casamento. Senhor, tenha misericórdia do meu marido. Qual é o seu grito de socorro hoje, igreja? Qual é o seu grito de socorro por Jesus hoje, para que seu milagre aconteça? Qual que é a soberba do seu coração hoje, que não é quebrada? Para você não se tornar humilde de coração diante de Jesus, para que o seu milagre aconteça. Para que o seu milagre aconteça. Eu te pergunto essa tarde, para você que nos assiste, qual é o seu grito de socorro hoje? Se é a sua família, Jesus ele está escutando. Eu vejo aqui almas, famílias. O diabo ele quer totalmente destruir nós. Ele vai querer destruir, mas ele não tem esse poder. Escuta, ele não tem o poder de destruir a família. Ele não tem o poder de destruir a sua vida. Ele não tem o poder de tirar a sua vida, igreja. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. No versículo 14 diz assim. Queria que vocês leiam comigo. E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu, indo eles ficaram limpos. Diga comigo, ficaram limpos. Ficaram limpos. É maravilhoso demais a palavra do Senhor. Sabe, eu estava meditando nesse versículo. Mas vejam bem, igreja. A resposta de Jesus, primeiramente, parece estranha, não parece? Não parece estranha? Porque ele não toca, ele não ora, e ele nem declara cura instantânea na vida daquelas pessoas. Ele não faz isso, igreja. Como ele poderia fazer, mas não. Em vez disso, ele lhes dá uma ordem que exige fé em ação. Ele deu uma ordem que exigiu fé em ação daqueles leprosos. 9 judeus e 1 samaritano. Vou sempre dizer isso. E de acordo com a lei de Moisés, escute, você só podia se apresentar aos sacerdotes quando você estivesse limpo. E naquele momento, eles eram leprosos. Como um Jesus Cristo pode falar algo para essas pessoas totalmente diferente da lei de Moisés? Jesus é Jesus, igreja. Ele é filho de Deus. Os propósitos de Jesus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir os propósitos de Jesus. A cura, portanto, estava condicionada, sabe no quê? Na obediência a uma palavra que parecia ilógica. Mas tudo que Jesus falava havia um propósito. E este é um chamado, igreja, para vivermos pela fé. Porque o justo viverá por quê? Pela fé. Nós vivemos pela fé.
Em Jó 42:2 diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Que Jesus maravilhoso é este, que diz: vai, e se apresenta aos sacerdotes. Jesus já sabia, Jesus já sabe, Ele conhece você, conhece daquilo que você precisa hoje, aqui neste lugar. Fique atento com o Espírito Santo está falando para você aqui essa noite, essa tarde. Mas o impressionante, igreja, é que o milagre acontece indo eles, ou seja, no caminho da obediência. No caminho da obediência. Eles poderiam ter questionado Jesus, mas eles não questionaram. Eles só obedeceram, igreja. Noiva, obedeça. Como é difícil obedecer a Cristo. Como é difícil obedecer a Deus. Os mandamentos de Deus é não, não, não. Não matarás, não furtarás. É difícil para o ser humano escutar o não de Deus. É difícil para o ser humano obedecer ao Senhor. Mas esses leprosos, eles obedeceram. Obedeceram. Eles poderiam sim realmente ter questionado ao Senhor, esperado um sinal visível, mas eles escolheram obedecer a palavra de Jesus. Consequentemente, todos foram curados. Isso sabe o que é que nos ensina, igreja? Muitas vezes a bênção de Deus, escute, vou falar bem alto para você não escutar. A bênção de Deus, irmãos, não está na linha de partida, mas na jornada da fé e obediência. Se você está nessa jornada de fé e obediência, se você está passando por isso, continue perseverando, continue obedecendo, continue tendo fé, não pare, que é na caminhada, não é na partida, é na caminhada que Deus vai fazer o seu milagre, igreja, na sua vida. No versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, igreja, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Vemos aqui que a história muda drasticamente. Olha tanto que a palavra do Senhor é incrível, é sobrenatural. Primeiro Jesus manda os 10, e eles obedecem, são curados. Depois que são curados, aqui a história vai mudar. A história muda totalmente. A história muda drasticamente. 10 foram curados, mas apenas um viu verdadeiramente o que tinha acontecido. A cura física o levou a uma revelação espiritual. Ele, em vez de continuar seu caminho para os sacerdotes, como os 9 fizeram, eles fizeram o caminho da obediência, mas os 9 continuaram o caminho da religião, depois que eles foram curados. O outro não. Ele fez ao contrário. Ele desviou, ele voltou para onde, igreja? Para a fonte da cura, Jesus Cristo. Você sabe o que esse homem queria, pastor? Relacionamento. Ele queria o relacionamento com Cristo. A fonte da adoração estava ali, igreja. Ele não queria saber de religião mais, igreja. É como nós não queremos saber de religião. Nós precisamos de Jesus Cristo. Este homem não queria saber de religião. Ele queria só saber de Jesus. Ele não queria cumprir um ato. Ele não queria cumprir algo que tinha que ser cumprido. Não, ele só queria Jesus. Este sim foi tocado. Este sim foi revelado. Ele não apenas se sentiu grato. Ele expressou sua gratidão de forma visível, pública, glorificando a Deus. Sua gratidão, subsequentemente, o levou à adoração. Cair aos pés de Jesus, escuta aqui, igreja, com o rosto em terra, é a postura máxima de humildade.
submissão e reconhecimento da divindade de Cristo. Enquanto outros 9 seguiram o protocolo religioso, este homem samaritano, desprezado pelos judeus, prostrou diante do Salvador. Ele foi o único. Ironicamente, eu quero dizer aqui agora para essa igreja, esse estrangeiro foi o único verdadeiramente que chegou em casa. Ele entendeu que a verdadeira religião é agradar a Deus em ações e pureza, começando pela gratidão. Aí eu quero é Jesus. Ele entendeu isso, igreja. Ele entendeu. Ele não entendeu que a religião não leva a nada. É Jesus que leva. E agora eu pergunto aqui para todos nós. Igreja, nós reunimos todos os domingos. Todos os domingos nós estamos aqui, firmes e fortes. Vocês são gratos a Jesus? Não, falam bem forte, sim ou não? Amém? Nós somos gratos a Jesus. Mas escute, eu tenho que falar isso para vocês. O Espírito Santo pede isso. Às vezes eu fico lá em casa, Deus, Espírito Santo, não, mas fala. Porque Ele vai cobrar isso depois de mim. Este momento do culto aqui agora, em que participamos, como igreja, como corpo de Cristo, como unidade, é um momento muito especial para nossas vidas, sim ou não? Amém? Aleluia! Mas muitos de nós, olha, escute, isso é para você, talvez, não temos valorizado esse momento de culto. Não temos. Eu tenho que falar, igreja. Pois se nós temos um coração grato a Jesus, temos que ser verdadeiro com Ele. Existem 3 coisas que me incomodaram, que o Espírito Santo falou comigo durante a madrugada. Eu não sou igual o pastor, que é de um dia para o outro. É dias, eu preciso. Eu preciso de dias para que eu possa montar um esboço e falar aquilo que o Espírito Santo quer falar. Mas existem 3 coisas que eu preciso falar. Se você encheu a boca aqui para dizer, eu tenho um coração grato, Fernando, eu tenho. Mas existem 3 coisas que eu preciso dizer para você. Para a pessoa ter um coração grato, ela precisa primeiramente ter respeito na casa de Deus. Ei, isso aqui é casa de Deus. É para você, igreja, para mim. Eu estou falando isso, pregando para mim. Nós temos que ter reverência em todo momento do culto. Eu preciso falar isso para vocês, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs que estão aqui. Nós temos que ter. Nós enchemos a boca, declaramos aqui, nós falamos, nós somos gratos. Os hinos que foram tocados aqui foram muito de Deus mesmo, porque glorificando o Rei. Mas muitos de nós não estamos valorizando este momento. Não estamos tendo reverência na casa do Pai. Não estamos. Jesus, que é digno de honra, de glória, de força e poder, Ele está presente em cada culto aqui. Mas nós não estamos atentos à presença dEle, não. Eu tenho que falar isso para você. Não estamos atentos. Cada início de culto, quando for os louvores ministrados, cada apresentação, cada momento do culto e principalmente a palavra, você tem que estar atento, e tem alguns e muitos distraídos. Isso é para você que também nos assiste. Muitos na casa de Deus vêm com o coração e a mente focado em outro lugar. Muitos, às vezes, eu quero falar para você, estão atentos a isso. A palavra, o louvor correndo, e você está atento a um celular, a uma internet que não te dá nada, igreja. Jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, isso é para nós. Cada momento de culto, quando você entra na casa do Pai, isso aqui, quando começa o culto, é algo de referência para nossas vidas. Como você pode falar que eu sou grato a Jesus, sendo que a palavra de Deus está sendo falada, sendo que a ministra de louvor está declarando algo na sua vida, e você está com o celular na mão, ou está com o seu pensamento, o que eu vou fazer amanhã? Isso não é gratidão, igreja. É ingratidão. Eu tenho que falar isso para vocês. Nós estamos chegando num ponto, igreja. A que ponto a igreja de Cristo está chegando? A que ponto? A segunda coisa está em Mateus 7.
Versículo 1 que todo mundo conhece. Não julgueis, para que não sejais isso. Se você tem um coração grato, você não pode estar julgando. Quantos apontadores, julgadores tem na casa de Deus? Eu não estou falando só daqui não, igreja. Eu estou falando de outras igrejas também. Na casa do Pai está se tornando isso. Vivemos num tempo em que é fácil apontar o dedo. As redes sociais, as conversas de trabalho, até dentro da igreja às vezes se tornam lugares de julgamento. Mas Jesus nos alerta, quem julga também será julgado. Quando julgamos, escute, criamos divisões. A igreja deixa de ser um lugar de adoração a Deus, sabe para quê? Ser um tribunal de acusação. É fácil você acusar, falar assim, o seu culto hoje não foi bom. Nossa palavra hoje do irmão lá não foi bom não, pastor. Ou você viu o ministro de louvor lá, a ministra de louvor, não estava bom não. Mas é os que menos fazem dentro da casa do Pai. Está aqui sempre para julgar. Jesus te avisa hoje, igreja. Está te avisando. Você vai ser julgado. Você vai ser julgado. E o pior que quem julga normalmente esquece de onde foi tirado. Todos nós estamos aqui, você sabe por quê? É pela graça. Fala, graça. Graça, igreja. Não porque somos melhores, mas porque Deus teve misericórdia de cada um de nós aqui. Romanos 14, 10 diz assim. Coloca aí, Davi. Romanos 14, 10. Nós vamos ler juntos ali, ó. Romanos 14, 10 diz assim. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão, igreja? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E é Cristo que está falando para você hoje. Pare de julgar. Pare de apontar. Se você tem um coração grato, o seu papel não é condenar, mas é restaurar com amor. Amém? Eu posso escutar um amém? Amém, igreja? Vocês estão aí? Escute. E a terceira coisa foi algo que o Espírito Santo falou tanto comigo. Eu já preguei sobre isso aqui. O pastor Evaldo pregou domingo, se você lembra. Ele pregou sobre o perdão. Pedir perdão e liberar o perdão. Eu preciso falar para a igreja. O perdão não é brincadeira. Jesus, ele fala muito sério sobre o caso do perdão para nossas vidas. Porque perdoar não é um favor ao outro. Escute, não é. É uma libertação para ambas as partes. Tanto para quem pede perdão, tanto para quem perdoa. O perdão é uma escolha, igreja. Escute, aprenda. O perdão, ela é uma escolha. Não é um sentimento. Nunca foi. Muitas vezes esperamos sentir vontade de perdoar, mas o perdão é um ato de obediência. Eu vou sentir aqui no meu coração para ver se eu vou lá. Eu vou pedir perdão para esse irmão. Eu vou sentir aqui de Deus para ver se eu perdoo aquele irmão. Não é assim que funciona, igreja. Não para Cristo. Não. Se esperarmos o coração pedir, talvez nunca façamos mais. Quando decidimos perdoar, Deus cura depois. Ele vai curando. Ele vai tratando. Em Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para os outros, com os outros benignos, misericordiosos. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A falta de perdão aprisiona, igreja de Potocombo. Ela aprisiona, tira a paz. Você não tem paz, endurece o seu coração e impede a presença de Deus fluir em sua vida. Quantas e quantas vezes talvez você chegou aqui para dentro desse lugar, você não tem coragem nem de louvar, abrir sua boca para dar um aleluia, um glória a Deus. Talvez você esteja preso a isso. Seu coração talvez esteja preso a isso aqui, igreja. Talvez você não perceba, mas você está. Infelizmente, você está.
Se você chegou aqui essa tarde, você que nos assiste também, precisa pedir perdão, peça. Se você chegou aqui precisando perdoar, perdoe, igreja. Pois isso sim é um coração grato a Jesus. Por isso, igreja, que o Espírito Santo vem falar com você aqui essa tarde. Tenha respeito na casa do Pai. Tenha respeito. Tenha reverência. Saiba perdoar. Saiba perdoar e não julgue. Não julgue. São 3 coisas importantes para cada um de nós aqui essa tarde. Cada um de nós. Mas vemos aqui no versículo 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Vamos dizer junto. Onde estão os 9? Vamos dizer? Onde estão? Aonde estão? Aonde está a igreja, os 9? Os ingratos, né? Os judeus. Aonde eles estão? A pergunta de Jesus revela um lamento. Se você perceber na palavra do Senhor, Jesus, ele revela um lamento. Um lamento. Jesus, quando ele fala essa pergunta, ela penetra na alma de cada um de nós aqui. Ele se alegra com a bênção concedida. Ele se alegra com a bênção concedida. Mas o seu coração, ele anseia pelo relacionamento com aqueles abençoados, aqueles que foram abençoados. Essa pergunta ecoa até hoje em nossas igrejas, em nossas vidas. Aonde estão os 9? Quantas vezes recebemos livramentos, provisões, proteção, cura, mas seguimos o nosso caminho sem voltar para glorificar a Deus? Cadê o irmão que não tinha um emprego, que agora tem, que não vem mais congregar? Cadê ele? Ele é o dos 9. Cadê? Cadê o irmão que precisava de uma cura? Cadê? Ele não vem mais, ele teve a cura, mas ele não vem mais. Ele não vem mais. Ele não vem mais. Cadê? Cadê aquele irmão, aquela família que precisava de restauração? Conseguiu a restauração, Jesus deu com alegria a restauração, mas não vem mais. Cadê os 9? É os 9 que Jesus está perguntando. Cadê eles? E existem muitos dentro da casa do Pai desse jeito. Cadê os 9? Aonde estão, pastores? Recebem a bênção e não voltam mais, como esses leprosos. Seguem a religião. Vão seguir a religião. Aonde estão os 9? Isso penetra na alma de Jesus, porque entristece o coração de Cristo, igreja. Se você acha que não, entristece. E muito. E muito, e muito. Nós temos que estar atento a isso. Nós aqui como comunidade, nós aqui como igreja, temos que estar atento a isso, porque Satanás, ele quer destruir as nossas vidas. Ele quer, ele não vai cessar. Escute, ele trabalha 24 horas para te destruir, porque ele sabe para onde ele vai e ele quer levar você, mas você não vai, porque Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, amém? E no versículo 19, Jesus diz assim: levanta-te e vai, a tua fé, isso, igreja de Porto Combo, a tua fé te salvou. Nós vemos aqui que finalmente Jesus, ele faz uma declaração ao leproso samaritano, agradecido ao Senhor. Os 10 que foram limpos, curados fisicamente, mas este foi salvo. Você sabe por quê? Ele entendeu. Como uma salvação completa, integral e espiritual. A fé obediente dos 10 trouxe a cura do corpo. Escute. Mas a fé agradecida, se você tem ela, deste homem, a fé agradecida, contudo, trouxe a salvação para a sua alma. Ele recebeu mais do que a restauração da pele dele. Muito mais. Ele recebeu a restauração do seu relacionamento com Deus. Ele teve um relacionamento com Jesus Cristo. Ele teve. Este samaritano, igreja,
que voltou gritando de alegria. Esse se prostrou aos pés de Jesus. Ele não apenas reconheceu, ele não apenas reconheceu o milagre. Ele adorou o Salvador. Eu fico imaginando a cena deste homem. Os 9 correndo para mostrar aos sacerdotes. E ele voltando desesperadamente. É Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E Jesus faz uma pergunta tão grande, tão forte para nós. E onde estão os 9? Sabe, ele percebeu aquilo que era mais importante para a vida dele. Ser grato, igreja, não é um evento. Muitas vezes a igreja pensa que é um evento ser grato. Não é. É um modo de viver, igreja. Mesmo quando tudo parece difícil, o crente verdadeiro encontra motivos para agradecer. Você tem motivos para agradecer? Amém? Você acordou hoje. Você abriu seus olhos. Você tem vida hoje. Você tem motivos para agradecer. Você tem motivos para agradecer. Que o nosso coração nunca se cale diante da bondade de Deus. Nunca se cale. Seja abundância ou na escassez, igreja. Na vitória, na derrota. Lembre-se que Deus é digno de gratidão. Sempre lembre disso. Ele é digno de gratidão. Falta o arroz, ele é digno de gratidão. Falta o feijão, ele é digno de gratidão. Não esqueça disso, ele é digno de gratidão. No Salmo 100, versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Bendizei ao nome do Senhor. Bendizei. Eu olho vidas aqui neste lugar. Adolescentes, eu vejo irmãos e irmãs, famílias aqui. Cada um tem os seus problemas. Cada um tem suas circunstâncias. Estão vivendo momentos. Mas eu quero dizer para vocês aqui, neste momento aqui, Jesus, ele tem algo para a sua vida. Não desista. Não desista da sua família. Não desista do milagre que Jesus tem para a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você aqui essa noite. E na Bíblia tem vários homens e mulheres de Deus que são gratos ao Senhor. Mas eu quero falar aqui específico de 4 para nós já estarmos encerrando. Escute, o primeiro eu quero falar sobre Noé. Quantos aqui conhecem a história de Noé? Diga amém. Amém, né? Glória a Deus. Eu fiquei assustado agora. Conheci a história de Noé. Assim que saiu da arca, Noé não foi cuidar da terra. Engraçado, né? Ele poderia sair, vou lá cuidar da terra. Não. Mas ele levantou um altar de gratidão ao Senhor, igreja. Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Em Gênesis 8:20 ele diz isso. O que Noé nos ensina? Que a primeira resposta da bênção, quando você receber a primeira resposta, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pelo sustento, do sustento que Ele te deu sobre a tempestade. Ele ensina para nós que nós devemos adorar ao Senhor. E Noé, quando ele saiu da arca, a primeira coisa que veio no coração, na alma, na mente dele: eu vou adorar ao meu Deus. O outro na Bíblia que eu quero dizer aqui essa tarde, Davi. É talvez o maior exemplo do Antigo Testamento de gratidão. Do Antigo Testamento. Talvez ele é o maior exemplo. Mesmo enfrentando perseguições, traições, desertos, ele nunca deixou de agradecer e louvar a Deus. Se você ler a história de Davi, toda ela, ele nunca deixou. Nunca deixou. No Salmo 103, versículo 1 e 2, diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha o que Davi dizia. Isso é tremendo, igreja. Davi nos ensina que a gratidão verdadeira vem da alma e não das circunstâncias. Ele louvava a Deus em todo o tempo, na vitória ou quanto na dor. Quanto na dor.
E outro que eu quero dizer é Paulo. Grato em meio às prisões. Como eu vou ser grato se eu estou preso? Dá para explicar isso? Não dá. É Jesus a única explicação. Sabe, eu vejo o amor de Paulo por Jesus é um amor sobrenatural. Por onde ele passou, se você estudar a história de Paulo, jovens, adolescentes, todos nós aqui, você se impressiona com aquilo que ele passou. Humanamente, igreja, não tem como. Como? Ele resistiu a isso tudo que ele passou, prisões, perseguições. E ele nunca deixou Jesus Cristo. Nunca deixou Jesus Cristo. E nós hoje, por qualquer coisa, deixamos Jesus Cristo. Por qualquer coisa. Se você embirra com o irmão, eu vou deixar de ir na casa de Deus, não quer saber de Cristo mais não. Não quer saber desse Cristo não. Paulo é grato em meio a prisões e sofrimento. Mesmo assim, ele escreveu várias de suas cartas preso, e mesmo assim começou muitas delas agradecendo. Filipenses 1:3, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Aleluia. Paulo mostra a gratidão, que a gratidão é um estilo de vida cristão maduro. Mesmo na dor, ele via motivos para agradecer. Você está passando por um momento de dor agora, igreja? O Espírito Santo manda te dizer aqui: confia nele, entrega tudo a ele, e ele tudo fará. Tudo fará. Eu queria que você colocasse sobre seus pés agora, porque eu quero falar do último homem. Enquanto o Ministério de Louvor se posiciona aqui, eu quero falar do maior de todos, Jesus Cristo. Eu ouvi um aleluia ali. Jesus Cristo, o maior exemplo de gratidão. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus sempre agradecia ao Pai. Sempre, 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 sempre. Jesus é o maior exemplo de gratidão que nós podemos ter. Em João 11:41 diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, que era Lázaro. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. E Lucas 22, no versículo 19 diz: então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu. Jesus é o maior exemplo, igreja. É o exemplo para todos nós aqui. Jesus agradeceu ao partir o pão e semelhantemente ao cálice. Jesus agradeceu antes de ressuscitar Lázaro. Ele mostra que a gratidão é a expressão de confiança plena do Pai. Hoje, o Espírito Santo, eu olhando para cada um de vocês aqui, o Espírito Santo te convida a voltar como aquele samaritano. Como aquele samaritano. Aquele leproso. Ele te convida hoje a cair aos pés de Jesus e dizer: Senhor, obrigado. Eu reconheço o que fizeste por mim. Escuta, igreja. Se Deus te deu fôlego de vida hoje, você está respirando. Porque se Deus tirar o ar, você morre. Você tem motivo para agradecer a Ele. Se você tem água para você beber, igreja, você tem motivo para agradecer. Muitos não têm. Se você tem comida ou alimento na sua mesa, você tem motivo para agradecer a Deus. Você tem. Porque muitos não têm. Se hoje você, homem, mulher, pai, mãe, se você tem seu marido e sua mulher, você tem motivo para agradecer a Deus. Você tem. Se você tem filhos, você tem motivo para agradecer a Deus. Vocês, filhos, adolescentes, vocês têm pais, vocês têm motivo para agradecer a Deus. E muito.
Mas eu quero te dizer que Deus, Ele enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso nós temos um motivo para agradecer a Jesus, o que cura, o que salva, o que liberta, o que traz salvação para a sua vida e para a sua casa. Para a sua casa. Eu quero orar com você agora. Depois da minha oração, o Ministério de Louvor irá louvar uma canção. Mas eu quero que você tenha esse entendimento, igreja. Seja grato. Tanto na alegria, na tristeza. Seja grato ao Senhor Jesus. Hoje, o Espírito Santo nos ensinou muitas coisas aqui. O que devemos fazer e praticar dentro da casa do Pai. Que vocês pratiquem a palavra do que foi dita aqui pelo Espírito Santo. Não foi pelo Fernando, mas pelo Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu sou grato pela palavra que o Senhor trouxe aqui para nós. Sou grato pela vida de cada irmão, cada irmã, cada adolescente, cada jovem que aqui está. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, Pai. Tudo aquilo que o Senhor faz. O Senhor é um Deus maravilhoso. Um Deus tremendo. Um Deus Pai. Um Deus de paz. Um Deus que nos traz alegria. Um Deus que deu seu único Filho por nós. E nós aqui hoje, neste lugar, nós somos gratos ao Senhor. Gratidão é o que nós temos em nosso coração. Mas eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tratar cada coração aqui. Que as palavras que foram ditas aqui sejam praticadas. E que sejam tudo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço pela vida de cada um. Te agradeço por este culto. E que o Senhor seja honrado hoje e sempre. Para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.